Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Hoje é dia da nossa aula da revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 7 do quarto trimestre, que traz por título A Liderança de Davi. Se prepare porque o alimento é forte, viu? Se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEDEB e também CEJADB. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. É isso aí, somos um canal completo. Nós postamos tanto videoaula como também a dinâmica, viu? E a dinâmica da lição de número 7 dos jovens já está disponível no nosso canal. Se você gosta de dinâmica, por gentileza, deixa aqui nos comentários, #AmoDinâmica, que eu vou deixar para o Senhor todo especial para vocês. Agora, sem demora, vamos para a nossa aula. Meu Deus do céu, já estava esquecendo. Lhe agradecer a você que é membro, você que é inscrito, você que compartilha, você que deixa o seu like, toda a honra, toda a glória pertence a Jesus, mas nós conseguimos bater a nossa meta de 18 no inscrito, graças a vocês, viu? Mas já estamos com a nova meta, queremos chegar até o dia 15 de novembro, tá difícil, viu? Até dia 15 de novembro nós queremos chegar a 19 mil inscritos, por isso já peço a sua inscrição, já peço o seu like para que nós possamos alcançar, tá bom? Em comemoração aos 18 mil inscritos, nós lançamos o nosso aplicativo. É isso aí. Quem quiser baixar o nosso aplicativo, na descrição desse vídeo está o link lá, totalmente gratuito. Você vai ter acesso de uma forma separada aos vídeos, às dinâmicas, simulado, subsídio teológico, indicações de livro, de cursos teológicos. Tenha certeza que vai ser uma bênção para quem baixar o nosso aplicativo gratuito, tá bem? E não poderia esquecer de lhe informar, viu? Nós continuamos vendendo camisas personalizadas para todo o Brasil. Vou estar deixando aqui um modelo e no final desse vídeo tem vários modelos para que você possa escolher, viu? É isso aí, o canal Descomplicando a Teologia está fornecendo camisas personalizadas para a sua EBD. Quem tiver interesse, vou estar deixando aqui meu WhatsApp. É só vir falar comigo que a bênção pura em nome de Jesus. Vamos para a nossa lição de número 7 dos jovens, que traz por título A Liderança de Davi. Veja só, meus irmãos, eu recomendo você iniciar a sua aula questionando seus alunos acerca de Davi. O que é que seus alunos sabem de Davi? Tá bom? Pontos positivos, negativos. Dê a oportunidade para que os alunos possam estar demonstrando todo o conhecimento. Até porque Davi é um personagem bastante conhecido de toda a igreja. Mas quero saber o seguinte: será que seus alunos já sabem os pontos positivos? Sabem também os pontos negativos? Por isso que eu acho interessante você questionar seus alunos para verificar qual grau de conhecimento que tem. Tá bom? O texto principal da lição está escrito: E quando este foi retirado, lhe levantou como rei a Davi, o qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração. Meu Deus do céu. Esse texto, ele é maravilhoso. Deus diz que tem achado Davi, um homem segundo o seu coração, e estaria colocando este homem na liderança da nação de Israel. Um homem segundo o meu coração. E isso é algo sensacional, difícil também de ser explicado, viu? Deixo bastante claro, pastor, qual é a explicação disso? Calma, é difícil. Só quando nós chegarmos no céu para conversarmos com Deus e assim perguntar, viu? Mas no decorrer da história de Davi, nós vamos perceber algumas características que o levaram a Davi a ser homem segundo o coração. E veja só, mesmo tudo isso não impediu que Davi estivesse pecando. Agora a grande diferença era o seguinte: quando Davi pecava, ele se submetia à vontade do Senhor, se humilhava diante de Deus, reconhecia seus erros. Porque falho nós somos, mas também precisamos reconhecer todos os nossos defeitos e todas as nossas falhas. Talvez essa tenha sido a maior característica de Davi: reconhecer seus erros, assumir as suas responsabilidades. Resumo da lição: o líder deve ter o seu coração alinhado à vontade de Deus, sendo obediente em todo o tempo. Não tem como ser uma liderança cristã, presta atenção, não tem como ter prosperidade na liderança cristã se essa liderança não está segundo a vontade do Senhor. Se essa liderança não anda conforme os princípios bíblicos, se essa liderança não tem responsabilidade e compromisso com as coisas de Deus, para que Deus possa te abençoar enquanto líder, enquanto professor da escola dominical, você, eu enquanto professor, nós precisamos manter a nossa disciplina, a nossa comunhão com Deus. Cada vez mais o Senhor vai estar nos usando, porque nós andamos segundo a vontade dEle.
Vamos daquela passagem rápida na leitura semanal, viu? Que é uma leitura que todos os seus alunos e o professor também precisa estar fazendo a leitura, tá bom? Tanto que os membros do nosso canal recebem toda semana a leitura diária em forma de cartaz bem bonito. Maísa, coloca aqui para que eles possam ver como é a leitura diária que nós enviamos para os membros, tá bom? Coloca aqui, colocou? Muito obrigado, Maísa. Veja só, a leitura semanal. Segunda-feira, Davi escolhido por Deus e ungido por Samuel. Na terça-feira, aliança de Deus com Davi. Na quarta, Davi, o derrubador de gigante. Forte isso aqui, viu? Na quinta, Davi, um líder visionário. Na sexta, Davi, um líder generoso. No sábado, Davi, um líder segundo o coração de Deus. E no domingo, que é o tema que vamos estar estudando hoje, a liderança de Davi. Em outras palavras, irmão, se prepare aí, que nós vamos conhecer um pouquinho da história desse grande rei chamado Davi, que foi um grande exemplo também com relação à liderança, tá bom? O texto bíblico em classe está no livro de 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao 7. Eu recomendo que você faça a leitura com toda a sua turma, para que possa assim haver aprendizagem. Vamos à nossa introdução. Davi é um dos personagens mais conhecidos e importantes do Antigo Testamento, e se dá pela sua trajetória de vida, quanto pela sua entrega a Deus, os seus feitos e a sua liderança bem-sucedida. Ao estudar a respeito da liderança de Davi, podemos identificar as suas qualidades e afirmar que ela serve de referencial para os líderes da atualidade. Na lição deste domingo, vamos refletir a respeito do chamado e do preparo de Davi para liderar Israel, apontando algumas das principais qualidades. Veja só, meus irmãos, quando Davi é escolhido por Deus, é exatamente por causa das suas qualidades. Não quer dizer que Davi não tinha defeitos, mas Deus sempre vai potencializar, Deus sempre vai valorizar o que nós temos de melhor. E cada vez mais, para que nós possamos assim superar as nossas deficiências, os nossos defeitos. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade para gravar vídeos, mas o Senhor tem me capacitado, eu aqui gravando vídeo, tudo isso para a glória dele, viu? Então Deus, irmãos, vai pegar aquilo que nós temos de melhor para usar na sua obra, sabe por quê? Aqui nesta terra, qualquer pessoa vai ter defeito e vai ter falhas. Agora, com as minhas qualidades, tem que estar a serviço do reino de Deus. Foi exatamente isso que Davi fez. Davi colocou suas habilidades, toda a sua força, a sua coragem, por estar novo, se dedicou na obra do Senhor. E Deus também foi capacitando cada vez mais. Por isso que quando se fala em Israel ao rei Davi, todo mundo tem um grande respeito, porque grande foi a sua liderança, que serve muitas coisas até para nós hoje, porque Davi é um símbolo de liderança eficaz, que anda segundo a vontade do Senhor e segundo o coração de Deus. Hoje nisso eu estudo o nosso primeiro tópico, onde está escrito: Davi, um homem segundo o coração de Deus. Isso é sensacional. Davi, um filho obediente. O sucesso de um líder não é a obra da sua casualidade, mas o resultado de um processo de formação, muitas vezes lento, doloroso e marcado por grandes desafios. Um dos principais desafios de uma liderança é a solidez de seus resultados. Isso passa por uma construção bem edificada, que inclui não somente aspectos espirituais, intelectuais, mas também familiares. O comentarista, irmãos, está deixando transparecer aqui o seguinte: que toda conquista, que toda vitória que teve Davi, é porque a sua base, a sua formação foi feita com qualidade. Em outras palavras, os seus pais tiveram grande influência na criação dos filhos. Isso nós concordamos, até porque se Davi teve essas conquistas, é que foi bem ensinado, foi bem instruído. Esse também é o nosso papel enquanto professores, enquanto pais, enquanto filhos. Nós precisamos cada vez mais estar instruindo as pessoas no caminho de Deus, acerca da vontade do Senhor, para que nós possamos formar bons líderes. A nossa base cristã, a formação da nossa personalidade, a moldura do nosso caráter tem que ser segundo a vontade do Senhor e não segundo a nossa vontade. Mas para isso, precisamos de pessoas, precisamos de líderes compromissados com a obra de Deus. Esse tópico 1 e o item 1 destacam ainda aqui o seguinte: Davi é admirado como pastor, derrubador de gigantes, excelente músico, campeão de batalhas e líder brilhante. As escrituras não dizem nada a respeito de sua infância, mas acreditamos que o seu caráter foi forjado em família. Davi não foi ungido pelo Senhor enquanto lutava com um bravo guerreiro, mas enquanto cuidava da ovelha do seu pai. Ele também não venceu Golias e se tornou um herói nacional enquanto fazia parte do exército de Saul. Ele venceu Golias e foi aclamado por todos no momento em que obedecia a ordem de seu pai. O pai de Davi pediu que ele fosse ao encontro de seus irmãos no campo. Ou seja, lá estava então Davi obedecendo.
Daí nós podemos entender que muitos erroneamente acreditam que precisa estar em uma posição de destaque para serem ungidos e chamados pelo Senhor. Davi estava no campo e a maior parte dos discípulos de Jesus era formado de simples pescadores. Ou seja, irmãos, quando Deus chama a pessoa, independente da sua posição, independente do lugar que você mora, quando Deus lhe chama, ele cria situações para que você possa ganhar destaque, para que você possa ser líder. Talvez as pessoas podem não dar nada por você. Você não pode ter uma descendência real, podemos colocar, uma descendência de sacerdotes. Mas quando Deus te chama, ele te capacita. E mais cedo ou mais tarde, a sua chamada vai aflorar para todo mundo. Eu, por exemplo, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmão, não tenho ninguém na igreja. Sempre nasci sozinho dentro da igreja. E hoje sou pastor. Tudo isso por causa da mão de Deus. Minha família, graças a Deus, ouve a palavra do Senhor. Mas dentro da igreja, irmãos, nunca teve nenhum cristão na minha família. Sempre fui sozinho na igreja. Fui crescendo, porteiro, auxiliar, professor, superintendente, secretário, diácono, presbítero, evangelista. E no final desse ano estou ainda pastor, viu? Tá bom? Sou evangelista, em dezembro agora estarei ainda pastor. Mas tudo isso por causa da vontade do Senhor. O comentarista deixando bastante claro aqui, irmãos, que quando Deus chama, ele vai capacitar a pessoa. E você pode estar no último da fila, você pode estar em qualquer lugar, mas quando Deus te chamar, ele vai criar situações para que o seu nome possa ser conhecido, possa ganhar destaque e você seja ungido. Porque ungido por Deus nós já somos para fazer a obra do Senhor. Agora, muitas das vezes, precisamos do reconhecimento humano para que nós possamos exercer determinadas funções. Amém por aí? Depois você dá um brado de glória. Eu acho que essa informação já vale a sua inscrição no canal, viu? Vamos para o nosso tópico 1, o item 2 da nossa lição. Davi, esquecido pela família, mas escolhido por Deus. Você preferia ser escolhido pela família ou escolhido por Deus? Deixa aqui nos comentários, viu? Vejamos. Samuel comunicou a Saul que Deus o havia rejeitado e que já havia escolhido alguém para assumir o seu lugar como rei de Israel. O Senhor ordenou a Samuel que ele fosse até a casa de Jessé, pois um dos seus filhos seria o novo rei. Samuel fez como Deus havia lhe ordenado e viu 7 filhos de Jessé, mas nenhum deles havia sido escolhido. Samuel teve que perguntar a Jessé se ele não tinha mais filhos. Então foi aqui que Jessé lhe lembrou do mais novo, que estava cuidando das ovelhas no campo. Quando Davi chegou, a voz do Senhor veio a Samuel dizendo: este é o jovem escolhido para ser o rei. Deus não olha a aparência física, ele vê o coração e os seus pensamentos ao nosso respeito são os melhores possíveis. Veja só, meus irmãos, o comentarista aqui destaca um pouquinho a questão da chamada de Deus. É dito o seguinte, que Deus conversando com Samuel, tinha rejeitado a Saul por causa dos seus pecados e assim por diante, mas já tinha escolhido um novo rei. E pediu que Samuel fosse até a casa de Jessé. E assim Samuel faz. Quando Samuel chega lá e Jessé começa a apresentar os seus filhos, do primogênito até o mais novo, Jessé começa, agora sim, esse daí é o homem de Deus, esse aqui agora vai ser o grande rei, esse aqui vai ser importante. De repente Deus pega e diz, olha, esse não está escolhido, esse foi reprovado. E passaram cerca de 7 filhos de Jessé. Todos os 7 filhos foram reprovados. Agora veja só, todos tinham qualidades, mas foram reprovados para ser rei de Israel. De repente, Samuel disse, alguma coisa está de errado. Eu sei que eu ouvi de Deus que seria ungido aqui e seria um filho seu. E agora, está faltando alguma pessoa? Não, não tem outro filho não que tu esqueceu, não? Ah, tem sim, tem um mais novo. Manda vir. Quando Davi entra agora no recinto, Deus pega e fala ao ouvido de Samuel, olha, esse é o rei. Talvez Samuel olhe assim para um lado, gente, com Eliabe, tanto homem mais importante aqui, maiores, mais fortes. De repente, Deus escolhe esse. Exatamente porque Deus não escolhe segundo a aparência. Deus escolhe segundo a intenção, segundo a vontade, meu Deus do céu, segundo o caráter, segundo a dedicação, o compromisso com as coisas dele. E naquele momento ali, Davi é escolhido como rei de Israel e ungido, ainda jovem. Isso não quer dizer que ele ia logo exercer o ofício. Tem pessoas que precisam esperar o tempo. Somos ungidos, mas tem um tempo certo de que nós vamos ser coroados para exercer o nosso ministério. Ainda nesse tópico 1, o item 2 destaca o seguinte. O texto afirma que Davi foi achado, ungido e alvo da promessa de Deus, de que a sua liderança seria vitoriosa. Definitivamente, Davi foi uma escolha de Deus. Davi teve muitos desafios e encarou muitas dificuldades antes de assumir a liderança do seu povo. Mas com o tempo ele teve a aprovação de todos. Jonatas, filho de Saul, é um dos exemplos de quem sabia que Deus havia escolhido e separado Davi para ser rei de Israel, no lugar do seu pai.
O próprio Saul veio a reconhecer que Davi foi escolhido de Deus para reinar em seu lugar. Abigail também reconheceu que Davi foi uma escolha divina para reinar em Israel. Definitivamente Davi foi um líder escolhido pelo Senhor. Veja só, meus irmãos, na verdade, toda liderança, para que possa ter sucesso, precisa ser escolhida por Deus. Tem muitas pessoas se colocando na posição de líderes, mas não foram chamados nem escolhidos pelo Senhor. É por isso que acaba que o povo diz lá fora, né? Quebra a cara. É por isso que acaba se dando mal, porque estão querendo tomar para si uma posição que não foi dada por Deus. Quando a pessoa é chamada por Deus, passa por luta, passa por desafio, mas no entanto o próprio Senhor guarda, livra e sustenta, porque este é o propósito do Senhor. A quem Deus chamar, Deus vai capacitar, vai dar graça e força para que possa vencer todos os desafios. Mas quando as pessoas se colocam na posição de líderes, sem ser chamado por Deus, essas pessoas acabam ficando sozinhos, separados do propósito do Senhor. Vamos ao nosso tópico 1 e o terceiro item: Davi, um líder com muitas qualidades. Em sua trajetória de vida, Davi teve muitos erros e acertos. Foi um homem com muitas habilidades e qualidades. Podemos afirmar que Davi foi um homem que desenvolveu uma espiritualidade saudável e profunda. Isto é, ele teve o seu coração voltado para o eterno. Também foi um homem humilde, pois quando os empregados de Saul falaram a respeito de sua filha Mical, a resposta dele demonstrou toda a modéstia. Então Davi disse: parece-me pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu um homem pobre e desprezível. Veja só, meus irmãos, todo líder precisa ter a humildade e a simplicidade na sua vida. Precisa ser forte, precisa ser corajoso, mas essa força, essa coragem, nunca pode ultrapassar o limite da simplicidade e da humildade. Claro que o líder precisa ter firmeza, convicção, mas ele não pode ser exaltado. A soberba não pode estar no coração de nenhum líder. A prepotência, a arrogância tem que estar afastada da liderança. Sabe por quê? Ele deve entender que tudo isso é por causa de Deus. É porque Deus está na vida dele que ele está crescendo, desenvolvendo. O seu nome está ficando grande por causa de Deus. Quando o nosso nome está ficando grande aqui na terra, tenha medo. Porque o nome que tem que estar grande aqui é de Jesus. Quando as pessoas falarem de você, tem que falar de Jesus. Rapaz, o canal Descomplicando a Teologia é uma bênção. Eu gosto que eu aprendo muito a palavra de Deus. Tá vendo? O canal Descomplicando a Teologia, o pastor Giovanni, mas no entanto que eu aprendo a palavra de Deus. Porque aqui quem tem que crescer é Ele, a fama é dele, a glória é dele. E assim também tem que estar em nosso coração. Davi não tinha dificuldade com relação a isso. O próprio reconhecia que tudo na vida dele é porque Deus estava guardando e protegendo, e porque ele tinha sido ungido pelo Senhor para fazer a obra de Deus. Irmãos, aqui nessa terra nós estamos para fazer a obra do Senhor e não a nossa própria obra. Vamos para o nosso segundo tópico, onde está escrito a liderança de Davi. No item 1, uma liderança cheia do Espírito Santo. Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro? É seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior, presta atenção, o maior suporte para professores do Brasil é o canal Descomplicando a Teologia. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, tarde com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44. Eu estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. É slide, vídeo chamada, despertador, artigos, gráficos, PDFs, ideia de apresentações, simulado, certificado, dinâmica por vídeo, dinâmica por escrito. Ninguém, presta atenção, ninguém no Brasil fornece tantos materiais como o canal Descomplicando a Teologia. Agora, ser membro do canal é ser um parceiro. Nós vamos lhe ofertar todo esse suporte, mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Mas fique despreocupado porque é praticamente a Coca-Cola do mês, tá bom? Se você quiser ser membro, está passando aqui meu WhatsApp e na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. Eu vou lhe chamar e tirar suas dúvidas, tá bom? Ah, na descrição também desse vídeo vai ter o seguinte, vai ter um link para você entrar no nosso grupo de informações. Tem um link para você baixar também, baixar o nosso aplicativo, que está uma bênção. E tem várias playlists, onde você pode assistir todos os vídeos separadamente, de acordo com a sua lição, tá bom? Venha ser membro e receba o nosso suporte. Vamos ao nosso segundo tópico, o item 1 da nossa lição, uma liderança cheia do Espírito Santo.
Davi foi um líder cheio do Espírito Santo e que reconheceu o valor da presença do Espírito em sua vida, pois quando ele reconheceu a gravidade do seu pecado, clamou ao Senhor dizendo: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Sem a unção do Espírito Santo, podemos até realizar a obra do Senhor, mas os resultados não serão bons, serão escassos. A primeira referência bíblica a respeito de Davi é o relato de que ele foi escolhido por Deus para ser rei sobre Israel e ungido por Samuel para esta tarefa. No Antigo Testamento, a unção indicava separação para o uso exclusivo de Deus e capacitação divina para a realização de uma tarefa. Ao ser ungido por Samuel, o jovem Davi compreendeu que a partir daquele momento ele não pertencia mais a si mesmo, mas a Deus, e que estava recebendo habilidades para governar Israel. Depois da unção, Davi passou a ser dominado pelo Espírito de Deus. 1 Samuel capítulo 16, versículo número 13. Veja só, meus irmãos, o Espírito Santo na vida do cristão age capacitando, age assim dando energia, dando força, instrução para exercer o ofício. Quando a Bíblia Sagrada destaca a questão do Espírito Santo na vida de Davi, é para deixar bastante claro, não tem como ser um líder vitorioso se o Espírito Santo não tiver prioridade na sua vida. Assim como Davi dava prioridade, assim como Davi não queria perder a presença do Espírito Santo na sua vida, nós também devemos ter essa mesma atitude, essa mesma preocupação e cuidado, ser zeloso para que o Espírito Santo não venha sair da nossa vida. Mas pastor, quando é que o Espírito Santo nos deixa? Quando nós vivemos uma vida na prática do pecado, quando mentimos, quando falsificamos, quando cometemos todo tipo de pecado, isso acaba afastando o Espírito Santo de agir em nossa vida. Então essa preocupação que Davi tinha de andar, de falar, de fazer a obra do Senhor, do Espírito Santo não sair dele, tem que estar em nosso coração também. Sabe por quê? Nós precisamos ter a capacidade do Espírito Santo. Qual é a capacidade? É isso, irmão. Nós podemos ensinar, podemos pregar, mas quando estamos sendo usados pelo Espírito Santo, a palavra sai com unção. Pode ser até dura, mas a igreja sente e reconhece, é Deus falando comigo. Já quando a palavra sai seca, sem a direcionamento do Espírito Santo, a palavra dura dói, machuca, acaba afastando as pessoas. Mas quando a correção é dada pelo Espírito Santo, a pessoa sofre, mas eu dou glória a Deus, porque sabe muito bem que é para o bem da pessoa. Vamos para o nosso segundo tópico e também o segundo item, uma liderança centrada em Deus. Davi amou a Deus e buscou honrá-lo, pois o reconheceu como toda a fonte de sua vida e de sua liderança. Uma vez que o seu chamado se originou no Todo-Poderoso, as ações dele foram norteadas pelo seu desejo de agradar ao Senhor. E isso se percebe em sua declaração, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto, que não me custe em nada. Ao enfrentar Golias, ele desejava honrar o nome do Senhor. Diante do gigante, confiou no Todo-Poderoso e não em suas próprias habilidades, e suas vitórias foram dedicadas ao Senhor. Davi foi um líder que aprendeu a depender de Deus, e isso levou a consultar o Senhor em diferentes momentos e circunstâncias, como em questões relacionadas à guerra. Deus foi o centro da sua liderança. Veja só. Destaca muito no ministério de Davi, toda vez que ele estava clamando e suplicando a Deus. Por diversos momentos você vai ver Davi consultando a Deus para saber qual a vontade dele, qual o querer dele, qual o desejo dele. Sabe por quê? Davi entendeu que todo o seu ministério, que toda a sua liderança, que todo o seu reinado tinha que estar a serviço de Deus e não Deus a serviço do povo. Está entendendo? Então o ministério de Davi, a vida de Davi, estava a serviço a Deus. E como é que Davi servia a Deus? Servindo ao povo. Quando nós entendemos o seguinte, toda vez que eu faço algo para o povo, eu estou fazendo para Deus. E se eu quero servir a Deus, eu preciso servir a igreja, servir ao meu próximo. E Davi tinha muito essa preocupação, irmãos, que quando nós estamos servindo ao próximo, presta atenção, quando nós estamos servindo ao próximo, se nós não tomarmos cuidado, o nosso coração começa a cair na soberba, na exaltação. De repente nós queremos reconhecimento humano, de repente nós queremos glórias humanas, e tudo isso afasta a presença de Deus. A preocupação de Davi era fazer com que o reino de Israel pudesse estar crescendo, se desenvolvendo, segundo a vontade do Senhor, e que o nome de Deus pudesse ser glorificado em toda a terra de Israel, para que o nome de Deus pudesse ser reconhecido e conhecido em toda a terra de Israel. Esse é o nosso propósito, fazer com que o nome de Deus, a vontade de Deus, venha a ser reconhecido e aceita por todo mundo. Pergunta a você, você tem conseguido?
você como liderança dos jovens, departamento dos jovens, você como professor da escola bíblica dominical, tem conseguido fazer com que o nome dele seja glorificado através do teu ensinamento, através da tua palavra, através das tuas redes sociais. Nós devemos aproveitar toda oportunidade para que o nome dele venha a ser glorificado, porque assim tem que ser a vida da liderança, em que Deus está no centro de tudo. Deus está no centro da sua vida. Faça com que as tuas redes sociais também estejam segundo a vontade dele. Vamos para o nosso segundo tópico e o terceiro item, que traz por título: uma liderança com foco em pessoas. Há muitas referências bíblicas que mostram que Davi foi um líder que sabia gerenciar pessoas. Enquanto fugia de Saul, ele entrou na caverna de Adurão e ali atraiu cerca de 400 homens em situações difíceis. Tudo indica que ele era uma pessoa que conhecia a arte da empatia, que é se colocar no lugar do outro. Sua liderança foi também marcada por uma capacidade de potencializar o que seus liderados tinham de melhor, mesmo aqueles que considerados improváveis. Enquanto líder, influenciou positivamente seus liderados, como se vê na ocasião em que ele ofertou o seu melhor para a construção do templo. E, em concordância, as pessoas deliberaram também passaram a entregar os seus próprios bens. Veja só, a liderança, irmãos, com relação aqui a Davi, precisa saber lidar com as pessoas. E pensa um negócio difícil é lidar com pessoas. Lidar com o ser humano é algo muito difícil. Por que isso? Porque existem sentimentos, existem interesses, existem sentimentos bons e sentimentos ruins dentro da mesma pessoa. E nós precisamos ter bastante sabedoria, irmãos, que nós vamos lidar com o povo. E esse povo não é nosso. Por isso nós falamos, irmãos, que ninguém é dono da igreja. O dono da igreja é Jesus. Todas as pessoas que estão na igreja fazem parte da igreja de Jesus Cristo de Nazaré, e nós precisamos ter bastante sabedoria. E a liderança precisa ter essa cautela, esse cuidado, saber como lidar com as pessoas mais novas, as pessoas mais velhas. São pessoas diferentes e precisam ser tratadas de forma diferente. Quando nós tratamos o novo convertido, o obreiro, o pastor, existe uma diferenciação. Não é dizer que é melhor ou pior, mas existe uma postura diferente, um comportamento diferente, uma forma de agir diferente, para que essas pessoas possam ser alcançadas. Que é de acordo com a atitude da liderança, nós podemos afastar o novo convertido, nós podemos afastar as pessoas mais velhas, as pessoas mais novas. Então a liderança precisa ter sabedoria para que possa atrair todas as pessoas que pensam diferente, para que possa atrair para o reino de Deus todas as pessoas que pensam diferente a eles, mas no entanto querem morar no mesmo lugar, que é no céu. Então a liderança precisa saber lidar com pessoas, gerenciar pessoas, que é algo muito difícil. Tem pessoas que têm grande capacidade, mas têm dificuldade nas relações interpessoal, não consegue conversar com o outro, participar com o outro. É por isso que eu sempre faço dinâmicas de participação, perguntando, dividindo em grupo. Tudo isso é uma forma de você já estar trabalhando a questão da liderança e a empatia de lidar com o outro no grupo da escola bíblica dominical. Por isso, divida a turma em 2 grupos, em 3 grupos, bota para estar falando, para participar. Tudo isso faz parte da formação do caráter cristão com relação à liderança dos jovens. Vamos ao nosso terceiro tópico, onde está escrito aspectos práticos da liderança de Davi. Mas antes, quero saber o seguinte: já se inscreveu no canal? Já deixou seu like? Espero, pelo amor de Deus. Agora sim, meus parabéns. Nós queremos chegar à nossa meta. Eu estou lhe convidando, venha fazer parte da família Descomplicando a Teologia. É vídeo toda semana, tem sido a bênção, tem ajudado muitos professores na escola bíblica dominical. Muito obrigado e que Deus te abençoe, tá bom? Nosso item 1, um líder que soube honrar alianças. O Senhor é Deus de alianças, como se percebe em toda a Bíblia. Ele fez uma aliança com Davi, afirmando que o seu trono seria edificado de geração em geração. Davi sabia que Deus foi o responsável pelo seu sustento e sucesso. O servo do Senhor também procurou honrar as alianças que fez ao longo de sua vida. Não obstante os seus erros e falhas, ele cumpriu com a aliança feita ao seu amigo Jonatas, honrando seu filho Mefibosete. Em outras palavras, irmãos, crente precisa ter palavra. Crente precisa ter caráter. Crente precisa ter compromisso com tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele fala. Nós percebemos que Davi teve responsabilidade. Todas as alianças que Davi fez, Davi honrou. Davi manteve-se compromissado. Sabe por quê? Crente tem somente uma palavra. Quando você diz sim, você deve permanecer com a sua palavra. Quando você diz não, você deve permanecer. Nós devemos estar atentos, irmãos, às alianças que nós fazemos. Isso é verdade. Precisamos tomar bastante cuidado com as nossas alianças. Isso sim. Mas quando é firmada a aliança, é feito o compromisso. E crente precisa saber honrar esses compromissos. Sabe por quê? Porque Deus também honra o compromisso conosco. Tem muitas pessoas que têm compromisso com o vizinho. Muitas pessoas têm compromisso com o seu sócio, com o seu
patrão, mas não tem compromisso com Deus, não honra a sua aliança feita com Deus. E eu te digo o seguinte, viu? Nós precisamos honrar a nossa aliança feita com o nosso amigo, o nosso vizinho, com a nossa igreja e assim por diante, mas principalmente com Deus. Quando nós estamos em paz com Deus, a tendência é nós estarmos em paz com todo mundo. Que quem ama a Deus vai ter compromisso, vai ter responsabilidade, vai ter dedicação, vai honrar os compromissos e as alianças feitas. Você tem conseguido fazer isso? Ou você diz uma coisa hoje, amanhã diz outra, parece que não tem compromisso nenhum com nada. Vamos aprender com Davi. Ter submissão, respeito e assumir as nossas atitudes e as nossas alianças. Vamos ao nosso terceiro tópico, o item 2 da nossa lição, um líder justo. Davi foi consciente da justiça de Deus, como podemos ver no Salmo 23. Guia-me pela vereda da justiça, pelo amor do seu nome. Ele reconheceu o valor de uma vida justa e que isso garantiu o cuidado de Deus. O seu senso de justiça é evidenciado na ocasião em que ele dividiu o despojo da batalha vencida em Ziclag e ao repreender alguns com as seguintes palavras: porque qual é a parte do que desceram a peleja, tal também será a parte do que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. Veja só, o crente, o verdadeiro líder, precisa ser justo. Ele não pode inclinar-se para um lado e deixar o outro. A liderança precisa saber lidar com todo mundo, precisa se colocar na posição de todo mundo e precisa também gerenciar tudo isso. É uma grande sabedoria da parte do Senhor, que Ele nos capacita a saber lidar com todas as pessoas e também ter o senso de justiça. Veja só, Davi se destacou exatamente isso. Muitas pessoas falam que o Senhor Davi só der o melhor ouro, as melhores roupas, os melhores patrimônios para as pessoas que foram para a guerra. Aí Davi diz, e os que ficaram aqui? E os que tomaram conta da bagagem? Já pensou se quando nós chegássemos aqui não tinha bagagem nenhum, o que seria da nossa vida? Então, cada pessoa tem sua importância. Quando Davi é destacado aqui, é a questão da importância. Cada pessoa tem o seu papel. O dedo não pode ser para a mão dizer que é melhor do que o dedo. E assim por diante. Cada pessoa no reino de Deus, no ministério, tem a sua função. Não existe algo mais importante ou menos importante no olhar de Deus. Claro que a sociedade, as pessoas podem até, você é mais importante que o pastor, outro mais importante que o diácono. Não existe essa importância com relação a Deus. Mas cada um tem que ficar na chamada que foi assim escolhido pelo Senhor para exercer. Por isso a liderança precisa ser justa. Não pode inclinar para o lado e deixar o outro desprezado. Vamos ao nosso terceiro tópico e o terceiro item da nossa lição. Um líder segundo o coração de Deus. Davi foi um líder de muitas e excelentes qualidades. As que até agora foram elencadas retratam bem o perfil de sua liderança. No entanto, nenhuma dessas qualidades supera a que foi dita pelo próprio Deus. Achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Ele teve o coração alinhado ao coração de Deus, e sua aliança se firmou nesse desejo de agradar ao Senhor. Podemos ver esta verdade quando ele não hesitou em entregar a planta do templo para que Salomão construísse, e quando não aceitou que o povo fosse castigado por causa dos seus pecados. Veja só, o homem segundo o coração de Deus é o homem que pensa mais ou menos o que Deus quer. Faz de tudo para que o nome do Senhor seja glorificado. O homem segundo o coração de Deus é aquele que tem compromisso com a obra de Deus. É aquele que ama cuidar das coisas de Deus. É aquele que faz de tudo para que o nome do Senhor venha a ser reconhecido e conhecido em todos os lugares. É aquele que reconhece as suas conquistas, não vem de si próprio, mesmo tendo habilidade e tendo conhecimento. Mas tudo isso é por causa de Deus. Ser um homem segundo o coração de Deus é atribuir todas as suas conquistas. Que maravilha! É atribuir toda a sua glória a Deus, porque Ele sim tem cuidado, tem protegido e tem capacitado também. Se o Espírito de Deus, se Deus não estivesse na vida de Davi reconhecia que ele não seria nada. Por isso que ele pede por alguns momentos que jamais o Espírito Santo saia dele. Não afasta de mim a alegria, não afasta de mim do teu Espírito. Sabe por quê? Sem o Espírito Santo de Deus, sem a presença de Deus, sem a unção de Deus, nós não podemos fazer nada. Nós podemos até ensinar, podemos pregar, mas não vai surtir efeito nenhum. Não vai mudar a vida de nenhuma. Sabe por quê? Porque falta a unção de Deus, falta o Espírito Santo do Senhor agindo através das nossas palavras. Eu lhe falei, viu? É forte, meu Deus do céu. Vamos para a nossa conclusão. Vamos para a nossa conclusão. Estudamos a respeito da pessoa de Davi e seu chamado. Aprendemos também a respeito de algumas das suas qualidades. Davi cometeu muitos erros e também acertos. E o sucesso de sua missão foi sua humildade e dependência de Deus em meio aos bons e maus momentos. Em outras palavras, todo ser humano tem suas qualidades e tem os seus defeitos. Mas Deus sabe muito bem trabalhar com as nossas qualidades.
e nos ajudar em nossos defeitos, para que nós possamos assim superar, para que nós possamos crescer, se desenvolver cada vez mais. Mas para que isso aconteça, nós precisamos colocar nossa vida, o nosso conhecimento, tudo que nós temos nas mãos do Senhor e entregar a Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Esse é o propósito de Deus. Se você quer ter uma boa liderança, se você quer ser um bom líder, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, dedica-se e ouve, esteja sempre pronto para ouvir a vontade de Deus. E que jamais você possa estar pecando, jamais você possa estar desviando, jamais você possa estar quebrando sua aliança para com Deus. Sabe por quê? Quando a aliança é quebrada, Deus agora nos deixa só e agora começa a vir um fracasso. Mas quando nós estamos com Deus, nós vamos cada vez mais crescer, crescer, crescer. Sabe por quê? Quando nós estamos crescendo, é porque o reino de Deus também está crescendo. Vou encerrar nesse momento, deixando a paz do Senhor, pedindo sua inscrição, pedindo o seu like e que Deus te abençoe cada vez mais e até a próxima lição, se Deus assim permitir.